Ouvindo? Boa noite, Cononia. Tudo bem com vocês? Ah, coisa boa. Surpresa para mim. Ali meu genro, minha filha e meu neto, o primeiro neto, né? Bênção de Deus para minha vida, gente. Bênção de Deus. Gente, é muito interessante a participação que a faculdade teve agora. O Senhor Jesus um dia estava chegando em Jerusalém e de longe ele avistou 10 leprosos, pessoas doentes. E esses leprosos foram ter com Jesus porque queriam ser curados. E eles gritaram de longe porque sabia que eles não podiam se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Porque a doença eles tinham que manter uma certa distância daqueles, porque eles não eram bem-vindos. E eles gritaram: mestre, nos cura. E o Senhor gritou: vão se apresentar lá ao sacerdote. E eles voltaram de lá mesmo, foram se apresentar ao sacerdote. Sabe quantos voltaram para agradecer a Jesus? De 10, um voltou. Gratidão. O povo não tem o costume de agradecer a Deus. O povo não tem as boas práticas de agradecer a Deus. O povo não gosta de agradecer. E hoje a gente vê uma instituição séria agradecendo ao Senhor por ter alcançado a nota máxima do MEC. Para alcançar a nota máxima do MEC, e eu creio que o doutor está ali, me ajuda, o professor Berg também me ajuda. É um trabalho que eu acredito que não é do dia para a noite, não é verdade? É um processo, é um trabalho, é um caminhar, é um querer melhorar para alcançar essa nota. Você não vai chegar de um dia para a noite e dizer: hoje eu tenho a nota máxima do MEC. E a grande pergunta é, vocês me permitam, o que você tem feito para alcançar a nota máxima diante do Senhor Jesus Cristo? Você tem se esforçado? Você acha que não precisa alcançar a nota máxima? No que você está suficiente, está bom? Não acha que precisa? O que você tem feito para alcançar a nota máxima do seu relacionamento com a sua esposa? O que você tem feito para alcançar a nota máxima com a sociedade, que precisa tanto do povo de Deus? Nós não podemos nos conformarmos com 2, com 1 ou com 3. Busquemos alcançar a nota máxima. Mesmo que não venhamos a alcançar, mas não nos cansemos de buscar. É um processo, não é do dia para a noite, mas é um processo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Gente, eu queria chamar aqui, me permitam, meu genro, minha filha e meu neto, queria chamar aqui à frente. Para mim é um prazer. Essa é a bênção de Deus na minha vida. Nossos filhos, a palavra do Senhor diz que são bênçãos. O Senhor nos agraciou. E graça é... Aqui é o pequeno Arthur. Já estou agradecendo a Deus por ele agora. Já agradeceu. Estou agradecendo pelo meu neto. Bênção, quer dizer, a Vinícius, a Aninha. Deus, muita sabedoria a vocês para conduzir a criança. Esse processo que é tão difícil. Quer caminhar, quer crescer, quer estar junto. Eu queria agradecer a Deus. Vou pegar Arthur aqui. Queria que vocês ficassem de pé. E junto comigo. Um momento tão feliz para mim, tão prazeroso. Ergue suas mãos em direção ao pequeno Arthur, aos seus pais. E para que a graça de Deus derrame sobre ele, sobre seus filhos, eles possam, sabe, estar sabedoria, mostrando o caminho que devem andar. Oremos por isso. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, porque tu és misericordioso, tu és bom. Pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas nesse santo e
sobre a vida do pequeno Arthur, ó Pai. Ó Senhor, cobre ele com a tua graça, com a tua proteção, com o teu cuidado, Senhor. Ensina, Senhor, os seus pais, para que possam conduzi-los, dar-los caminho, para que quando ficar velho, crescido, não se desvie. Tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pois é em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Que alegria estar aqui com vocês. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. No livro de Mateus, capítulo 8. Vamos estar conversando um pouquinho sobre essa. O texto que nós vamos estar falando sobre ele, estudando e aprendendo, ele está escrito no livro de Mateus, que eu achei melhor pegar o livro de Mateus porque ficou mais próximo de encontrar cada um deles. Porque ele fala de 3 situações. Ele vai falar do agir de Jesus na vida da sogra de Pedro, ele vai falar da vida de Jesus no agir do servo, e ele vai falar do agir de Jesus na vida de um homem que tinha paralisia. E é bem interessante quando Berg frisou aqui que o Senhor Jesus ele não se preocupou, não era o foco de Jesus, não era o principal, digamos assim, de Jesus se preocupar com as questões físicas do homem, mas principalmente com as questões espirituais. Mas Jesus ele não dispensava oportunidade, passou na frente de Jesus e ele cura. Porque Jesus também pensa no homem por inteiro. Ele não só quer suprir a necessidade do homem espirituais, psicológicas, mas sim também físicas e emocionais. Tudo. Jesus, quando ele nos preenche por inteiro. E o texto diz o seguinte: esse mesmo texto se encontra nos 2 evangelhos, Marcos e Lucas, mas nós vamos ficar em Mateus, que ficou mais próximo ali. E ele diz o seguinte, no capítulo 8 de Mateus, vamos começar. Fala de um centurião, do versículo 5 em diante. Mateus 8, 5 em diante. Entrando Jesus em Cafarnaum, todos encontraram? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse-lhe: Senhor, o centurião falou com Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito a autoridades, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os súditos dos reinos serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá. Como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, e eles expulsou o espírito com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. E tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre ele levou
nossas doenças. Agora nós vamos pular para o capítulo 9, versículo 1. Dá esse salto do capítulo 9. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua cama. Vendo a fé que eles tinham, disse-lhe ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe: por que vocês pensam maldosamente no seu coração? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, e deram tal autoridade aos homens. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de tão maravilhosa palavra, nos colocamos nesse momento, Senhor, para te pedirmos, Senhor, que Tu estejas nos. Senhor, eu peço a Tua ajuda nesse momento. Eu sou limitado. Peço, Senhor, que eu seja tão somente, Senhor, um vaso usado, que a minha boca possa falar, Senhor, aquilo que Tu queres para os nossos corações. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Pois é em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Irmãos, esse último texto, no livro de Mateus, ele não fala, mas esse paralítico é aquele que ele estava em casa doente e seus amigos pegaram ele, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, sua cidade. Jesus estava em casa e a casa de Jesus estava cheia de gente, curando. Jesus estava curando, operando milagres. E aqueles amigos dele chegaram e disseram: olha, nós vamos levar você, já que você não pode ir até Jesus, nós vamos te levar até Jesus. E pegaram aquele rapaz com a cama, saíram arrastando pelo meio da cidade. E chegaram até a casa onde Jesus estava. Mas impossível de adentrar a casa, porque a multidão era grande demais. Então eles disseram: veja o que é. Disseram: vamos fazer o seguinte, vamos colocar eles por cima da casa. Veja que audácia. Nós vamos destelhar a casa e nós vamos descer esse rapaz com a cama e tudo. E assim eles o fizeram. Desceram Jesus, aquele rapaz, deve ter sido uma cena incrível. Jesus, quando se deu conta, estava uma cama descendo em cima dele naquela casa. E a gente vai estar falando o que essas três pessoas têm a ver. A sogra de Pedro, nós falamos sobre a sogra de Pedro, foi o primeiro caso foi o centurião com o seu funcionário lá, a sogra de Pedro e esse rapaz. Mas nós vamos começar pela sogra de Pedro. E é interessante, e como a Bíblia ela é tão atual, né? Ela pega três situações que são rotineiras no nosso cotidiano, né? A gente entende, desde essa época já havia aquela problemática com a sogra, né? E Jesus faz questão de mencionar trazer a sogra. E muitas vezes a sogra na vida dos genros, os genros na vida das sogras, os sogros, é uma problemática, né? Tem gente que não gosta de sogra, é aquela confusão. Talvez tenha sido a situação de Pedro. Talvez Pedro tenha passado por essa experiência de ter uma sogra indesejável, né? E Pedro estava nessa situação. Talvez tenha sido isso, o contexto tenha sido isso. Pedro tinha um péssimo relacionamento com sua sogra. Eu gosto de, quando eu estou trazendo a palavra, eu gosto de contextualizar. Vocês não fiquem assim, não achem estranho, esquisito quando eu trago para os dias de hoje. Tá? Pode ser a situação, pode não estar escrito na Bíblia assim, mas eu contextualizo para os nossos dias. Pedro talvez estivesse passando por essa situação.
Porque a sogra de Pedro talvez estivesse dizendo, quando Pedro largou tudo e foi seguir a Jesus, Pedro deixou o barco, deixou o emprego, deixou as rendas, e a sogra de Pedro agora estava dizendo: e aí, Pedro, como é que tu vai sustentar a minha filha? E Pedro estava dizendo: sogra, não se meta na minha vida, deixe comigo. E ela chegava para a filha e dizia: e aí, agora, o que é que você vai fazer? Pedro deixou tudo, Pedro largou tudo, o barco está lá na beira da praia, abandonou e vai seguir agora Jesus. E você vai comer o quê? O que é que vocês vão viver? Esse Jesus por acaso vai dar de comida a vocês? Esse Jesus vai pagar o salário que Pedro recebia com a venda dos peixes? Talvez não. Ele não vai. Ele não vai porque seu marido não presta, seu marido é preguiçoso, são as situações do nosso dia a dia que a gente sempre vê, em vários relatos. E aconteceu certo dia que essa senhora ficou doente. E me permitam, Pedro deve ter dito: oh, glória, ela agora vai. Ela agora vai. Aí acontece de Jesus, e o nosso Deus, Ele é fantástico. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus sempre buscou e que Ele preza, são os relacionamentos. Se tem uma coisa que Jesus não quer que nós deixemos de ser, são pessoas que se relacionem. O Senhor quer quebrar todos os nossos problemas com os outros. Por isso esses textos falam. E de propósito o Senhor vai na casa de Pedro. E quando chega lá, a sogra de Pedro está doente. E o Senhor diz: o que é que está acontecendo aqui, Pedro? Ele diz: minha sogra está doente, mas vem para cá, deixa ela aí. Deixa ela aí, isso é que ela está pagando a língua dela. Ela está pagando por tudo. Aí Jesus disse: não, Pedro. Não, Pedro, cadê tua sogra? Pedro, eu estou aqui, Pedro. Você não entendeu, Pedro? E é o grande questionamento. A gente sempre, eu sempre trago isso, que as pessoas não entenderam a mensagem da cruz. As pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Não entendem, e é preciso que a gente esclareça essas coisas. E Jesus disse: não, Pedro, eu não posso chegar diante de um doente, quem quer seja sua sogra ou quem quer que for. Se está diante de mim, eu vou curar Pedro, e eu vou te mostrar, Pedro, como é, Pedro, que eu não levo em conta os problemas que você tem com outras pessoas, Pedro, inclusive com tua sogra, Pedro. E Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre que poderia ser terminal. Minutos depois a mulher estava servindo a Jesus. A outra situação, o Senhor vai encontrar, o Senhor vem caminhando, tem um centurião. O centurião era um soldado romano. Talvez, se nós fôssemos contextualizar, talvez fosse um capitão do exército, capitão da polícia. Era um homem de inteira responsabilidade. Mais ou menos isso, Tiago. Era um homem que precisava ter um caráter. Não era qualquer um que chegava a esse ponto de ser centurião. Ele comandava mais ou menos 100 pessoas. E esse homem era romano. E ia passando e foi ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Jesus, meu servo está doente. Veja o relacionamento. Mais uma vez o relacionamento que é contrário, talvez seja contrário ao relacionamento que Pedro tinha com a sogra. Meu servo está doente. E Jesus disse: eu vou na tua casa curar. E o centurião disse: Senhor, não precisa. E conhecendo, Senhor, eu sei que tu podes dizer, como tu já fizesse, porque eu sou homem, eu sou comandante, e eu chego para um soldado e digo: vá, e ele vá. Volte, e ele volte. Eu digo para o meu servo, esse servo que está lá acamado, faça isso, e ele faz. Então, Senhor, te conhecendo e conhecendo quem eu sou, e reconhecendo que tu sois mais poderoso do que eu, Senhor, uma palavra tua só basta. E Jesus disse: eu não vi fé em Israel igual a desse romano. Um romano, soldado romano, inimigo do povo de Israel. E o Senhor estava dizendo: eu não vi fé em Israel igual a esse romano. Vá, teu servo está curado. Aí a gente vê a importância dos relacionamentos. Que tipo de relacionamento esse servo tinha com o seu Senhor? A ponto do seu Senhor
Um homem centurião que não poupou, não levou em conta o fato de ser centurião, mas se colocou e disse: eu vou pedir pelo meu servo, porque ele sabia quem era o servo dele, porque era um servo bom. E a gente não intercede por todo mundo. Talvez você não interceda por sua sogra. Talvez você não interceda por seu funcionário. Talvez se você não tenha um relacionamento com seu funcionário, a ponto de pedir a Jesus: Jesus, cura o meu funcionário. Talvez, funcionário, você não tenha um relacionamento com seu patrão, a ponto daquele patrão não poupar esforços e ir pedir por você. Tem funcionário que merece. Tem funcionário que merece, a gente sabe. Agora tem funcionário que não merece. Isso. Nós temos patrões que merecem. Tem patrões que não merecem. Mas nós, como os cristãos, vamos estar lá no livro de Efésios, que diz: vós servos, sirvam os vossos senhores, como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Relacionamento. Apesar de ser escravo, em outra versão diz escravos, sirva aos seus senhores. Não é o fato de você ser escravo que você deve deixar de servir ao seu Senhor, mas você deve honrar, porque o fato, sirva como escravo, mas como livres que somos. Isso é relacionamento. Relacionamento diferente, talvez um relacionamento diferente que Pedro tinha com a sogra. Mas o Senhor estava dizendo: Pedro, eu quero que tu veja a situação diferente. Eu quero que tu tenha outro tipo de relacionamento, talvez não seja mais satisfatório. Mas eu quero te mostrar que pode sim ter um relacionamento entre as pessoas. Que tipo de patrão é você? Eu pergunto. É o questionamento. É aquele patrão que não poupa esforços, que respeita, que reconhece de fato quem é o seu funcionário? Ou é aquele patrão que é tão somente um sugador? Que aquilo que ele faz está pronto, está satisfeito, e ele não fez mais do que ele merecia, e ele vai receber por aquilo que ele fez. O que tipo de funcionário, de empregado, que servo é você? É aquele servo irresponsável que o Senhor condena lá em Filipenses? Que rouba o seu patrão, não respeita o seu patrão, na primeira oportunidade fala do seu patrão, o desejo é de ver que o seu patrão, que a coisa desande. Eu conheci um rapaz, ele arrumou um emprego, e ele disse, pouco tempo depois ele deixou de trabalhar. Deixou de trabalhar, ele disse: deixei porque meu patrão estava enricando. Eu não vou trabalhar para enricar ninguém. Olha que pensamento. Meu irmão, mas se tu está vendo que teu patrão está enricando, bota um negócio para você e vai enricar também. Agora, como é que você pode ser tão irresponsável e inconsequente? Você não pensar nem na sua família porque o seu patrão está enricando? Ele está enricando porque ele merece enricar. Mas ele deixou de pagar o teu salário por acaso? Não, então pronto, vai trabalhar. Mas são esses tipos de pessoas que a gente encontra todo dia. E Jesus estava nessa situação, falando com aquele povo. Primeira sogra, qual é o tipo de relacionamento que você tem com sua sogra, com seu sogro, com os genros? Talvez esteja na hora de mudar. Talvez seja a hora de Jesus entrar nos nossos relacionamentos. A gente precisa alcançar a nota máxima nos nossos relacionamentos. Nós não podemos nos conformar com 2 ou 3. Buscar a nota máxima não é fácil. Se vocês forem perguntar a Berg, ao professor Berg, ao professor Carlos, não é fácil alcançar as notas máximas. Mas nós devemos buscar nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no cotidiano, o que quer que façamos, busquemos as notas máximas para alcançarmos. E por fim, a gente entra no relacionamento daquele rapaz que vivia numa cadeira de roda, numa cama, com seus amigos. Eu já falei desse texto, mas é um texto que nos chama a atenção. Gente, esse pessoal, a sogra de Pedro, funcionário do centurião,
E esse rapaz, eles foram abençoados direto e indiretamente. Diretamente eles pegaram e levaram a Jesus. Diretamente a sogra de Pedro foi curada porque era sogra de Pedro. E por acaso Jesus estava naquela casa. Nós devemos ser bênçãos na sociedade que precisa tanto de nós, direta ou indiretamente. Mas nós não podemos deixar de ser bênção na vida das pessoas. Que a faculdade de medicina seja uma bênção na cidade de Arco Verde, nas cidades circunvizinhas. Esse agradecimento, sabe, que seja de fato reconhecido e a gente fica feliz por termos um polo como esse aqui na nossa cidade. Não é para todo mundo. Não, em volta são poucas cidades. Tem uma estrutura que temos. E queremos dizer, professor, que a nossa igreja está aberta. No dia que precisar da nossa igreja, nós temos um grupo muito bom de ação social, procurando, que o senhor já conhece. A gente tem um trabalho dinâmico, professor Berg e tantos aqui. As nossas portas estão abertas à faculdade. Espero que a faculdade também esteja aberta à nossa igreja. E assim, relacionamento. Precisamos desenvolver o relacionamento. Precisamos buscar notas máximas nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. É para isso que estamos. Porque se não for, é em vão o nosso crer, o nosso trabalho, o nosso ir, o buscar, o realizar. Jesus veio para nos mostrar que não foi em vão que ele veio. O preço foi pago, foi alto demais. Foi alto demais o preço. E aquele rapaz estava acamado, sem esperança nenhuma. Talvez essa fosse a pior situação. Não tinha esperança nenhuma. Mas esse rapaz tinha amigos, tinha um relacionamento. Pessoas que sentiam a dor dele. Pessoas que talvez eles tenham convivido quando crianças. Experiências maravilhosas de estarmos juntos. E eles de fato eram amigos. E eles chegaram a dizer, olha, nós somos sadios. Nós podemos correr, pular, brincar. Mas ele não, ele está acamado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, abre os olhos. O mundo está acamado, precisando que a gente carregue eles pela maca. Pega de um lado, pega da cama, pega pelo outro e traz para Jesus. Traz para Jesus. E aqueles rapazes não pouparam esforços. Pegaram aquela cama, arrastaram pela cidade, destelharam e desceram. Eu fico imaginando a felicidade, não só daquele que foi curado, mas aqueles que o levaram até Jesus. Aí eu pergunto a você, que tipo de amigo você tem sido? Você tem sido amigo o suficiente para pagar o preço? De sentir a dor do próximo? De querer levar o próximo, carregar, tirar ele daquela situação que está vivendo? Ou você de fato não tem sido, você tem sido um amigo inerte, que vê a situação do outro e diz, tu estás acabado, não tem jeito. E a gente sabe, nós cremos num Deus que tem poder, que pode tudo, e Ele mostra nesses textos. Que tipo de amigo você tem sido? Que tipo de relacionamento você tem tido com os seus amigos? Você tem influenciado, você tem sido influenciado, você tem ajudado ou não? Ou que tipo de amigos nós temos? Será que nós temos amigos de verdade? Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, se eu não me engano, diz: um amigo é uma joia preciosa. Quem acha um amigo de verdade encontra um tesouro. Será que as pessoas de Arco Verde, será que nós temos amigos assim? Será que nós temos sido amigos assim? A ponto de carregar a dor do outro, colocar nas costas e levar e apresentar diante do Senhor. Irmãos, nós não precisamos. O centurião deixou bem claro: mestre, eu te conheço e sei que tu pode, tu tens poder. Não precisa nem tu ir na minha casa. Basta uma palavra tua, Senhor.
Basta uma palavra tua e meu servo será curado. Jesus disse, eu não tanta fé como eu vejo nesse. E assim são os relacionamentos. E Deus quer mudar. Deus quer cuidar dos nossos relacionamentos. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Quer com sogra, quer entre na família, dos parentes. E as pessoas às vezes olham para mim. Gente, eu sou muito abençoado. Eu fui um cara, eu sou um cara que eu acho que é Deus fazendo prova de mim. Eu tenho 2 sogras. Eu tenho 2. Para mim são 2 mães. Minha primeira esposa faleceu e eu casei de novo com Leila. Minha sogra, a outra, nós mantemos o relacionamento. Uma bênção na minha vida, minha sogra, a primeira. Aí veio Clemice, minha outra sogra. Tenho 2 mães na minha vida. Às vezes na minha casa tá minhas 2 sogras deitadas na minha cama. É cômico, é irônico. Mas tá, às vezes tá as minhas 2 sogras conversando e eu fico olhando assim, digo, Senhor, que é isso, Deus? 2 logo, Pai. Eu sempre tive 2, Deus. Eram 2 filhas, eram 2 esposas, 2 sogras. Sempre foi assim. Mas Deus é maravilhoso. Isso nos mostra. São pessoas ótimas. O coração de cada uma. São 2 mães que eu ganhei na minha vida. Perdi minha mãe, mas Deus foi tão bom para mim que me deu 2. Eu seria incapaz de assim desejar o mal de nenhuma delas. São velhinhas, são mas mulheres de fé, me ajudam demais, fortalece, caminha comigo. Nosso relacionamento, né? Pessoas que oram por a gente manteve esse vínculo, sabe? Nós cultivamos, cativamos, a gente quer manter isso para que não tenhamos problemas. É o grande questionamento, gente. Relacionamentos. O Senhor quer manter um relacionamento íntimo contigo, para que você tenha um relacionamento com os outros e a palavra do Senhor possa ser levada. Relacionamentos saudáveis, vidas saudáveis. Quer seja na sua família, quer seja no seu trabalho, quer seja no seu círculo de amigos. Que o Senhor esteja nos abençoando, derramando a sua misericórdia, sua graça. Não é fácil, não é fácil. Pois o mundo, se puder, ele pisa em você. Ele te esmaga, ele te rejeita. Assim como fizeram com o Senhor. Chamaram Jesus de filho do demônio. Chamaram o Senhor Jesus de filho do demônio. Servo de Satanás. Às vezes o mundo trata assim. Mas que o Senhor Jesus Cristo esteja nos abençoando, derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Precisamos das misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, que não é fácil. Louco, é um mundo doido, onde o amor esfriou, está na palavra. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriarão. Que Deus esteja derramando da sua graça, da sua misericórdia. Que Ele nos dê uma semana de paz, de vitória e muita bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos de pé, gente. Você tem procurado alcançar a nota máxima com a sua igreja? Ou você acha que sua igreja não deve alcançar? Ou você não deve alcançar a nota máxima junto com ela? Reflita sobre essas coisas. Pense direito. Alcancemos as notas máximas das nossas vidas.
fiquemos, não nos conformemos. Ficar lá embaixo. Deus é bom, Ele te capacita. Confia em Deus, assim como aquele centurião confiou. Confia em Deus. Ele não é homem para que minta. Ele não mente. Lá no livro de Tiago ele diz que em Jesus não há variação de mudança. Ele não muda, Ele é imutável. Ele permanece firme. Confia em Deus. Mostre a Jesus que você tem fé, talvez mais do que aquele centurião. Deus nos abençoe. Uma semana de vitória. Oremos, curvemos nossas cabeças. Santo e eterno Deus, nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, para que tu, sou eu, Senhor, para que tu fales através de mim, pobre, pecador, mas confiando em ti, Senhor, só confio em ti. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tu me dá, Deus. Falar das tuas maravilhas, dos teus milagres realizados, Deus. Da tua grandeza, Senhor. Honras e glórias te dará o teu nome, Senhor. Eu te peço que tu me ajudes, ó Pai. Quero alcançar a nota máxima, Deus. Eu chegar diante de ti. Eu quero ouvir o vinde bendito de meu Pai. Fica na minha direita. Padre exaltado seja o teu nome, Senhor. Os corações aqui, Senhor. Talvez cansados, Senhor. Desanimados, Pai. Motiva cada um, ó Pai. Para que possam estar buscando suas notas, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Deus. Nos dá uma semana de vitória, Pai. Confiamos em ti, ó Deus. Cuida de cada um, Senhor. Nos dá uma noite de paz, Senhor. Possamos, Senhor, deitarmos na nossa cama, curvar, deitar a nossa cabeça sobre os nossos travesseiros e dormirmos em paz. Na certeza, Senhor, que dias melhores virão. Que o amanhã é outro dia, Pai. E que Tu estás conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Pois é em nome daquele que morreu, Jesus, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Sim. A igreja som. Som agora. A igreja pode sentar um pouco. Antes da gente cantar a tua música, eu queria convidar o professor Paulo Santana, doutor Paulo, para agradecer pessoalmente. Eu fui lá perguntar a ele se podia chamar ele, se pode sim. Vou convidar aqui meu chefe, né? Falando de funcionário e patrão, vou chamar meu patrão aqui, doutor Paulo. Boa noite. Queria saudar a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço permissão para usar a palavra. O senhor se falava na sogra. Eu quero fazer uma homenagem à minha esposa, sua mãe, que hoje completaria 94 anos e que já está em Deus. Minha mãe foi embora quando eu tinha 21 anos. Eu tive uma segunda mãe, 42, mãe de Verônica. O evangelho foi bem posto para nós. A recordação de Dona Odinete, minha sogra e mãe de Verônica. Mas esse agradecimento à igreja, esse momento, vou usar bem rapidinho a palavra. Peço permissão a todos vocês. Nós médicos temos proteção São Lucas. O dia de São Lucas para nós é o dia 18 de outubro. O livro de São Lucas está repleto de curas do Senhor Jesus. Quando vinha para cá, eu vinha pensando em São Lucas, lá quando
aquela mulher vai na multidão, toca. Ele diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. A mulher foi curada. Mas quando eu entrei à igreja e aqui sentei, eu fui para São Lucas, versículo 22, Jesus curou. Vou falar da tempestade porque nós vivemos esses meses uma tempestade, momentos difíceis de luta, de apreensão. Jesus estava descansando, nós todos apreensivos no mar, na tempestade. Ele acordou e disse: estão com medo de que pouca fé vocês têm. Vocês trabalharam e vão ter o 5 sim. A glória de Deus foi feita para que essa faculdade aqui, lugar, esse estado de Pernambuco, temos uma concentração de médicos. E esses médicos e médicas que formam, médicos que Jesus, mas Jesus, curar como Lucas retrata aqui, indo que Jesus nos colocou no coração, para que a gente possa curar aquela mulher que sangra, aquele endemoniado que está perturbado espiritualmente, possa curar a dor, esse é o sentimento da faculdade de Medicina do Sertão, que vem a cada homem e mulher. Nós, cada um de nós, professor, técnico, estudante, sempre. Obrigado, Senhor, por acalmar o mar, nos dar a tranquilidade de continuar outros dias e outros momentos. Mas a gente sabe que outras tempestades virão, mas nós teremos fé e a tranquilidade para enfrentar. Muito obrigado e boa noite. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar essa canção. Aleluia. Eu queria lembrar você nessa noite que você é amado. Aleluia. Ele demonstrou o amor dele na cruz por nós. Aleluias. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir.
diz que forte sou, quanta fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que existe sobre mim. Glória a Deus. Vamos em paz para os nossos lares, uma semana na presença de Deus.